Oi, boa noite. Eu vi que o Fernando já chegou aqui. Eu tô só colocando o título da live no comentário fixo e a gente já vai começar. Bom, vou chamar o Fernando aqui para a gente começar. Oi. Olá, Paula, tudo bom? Tudo, e você? Boa noite. Boa noite. Vou prender meu cachorro aqui, que começou a latir bem agora. Minha amiga vai prender ele. E aí, Fernando, tudo bem? Vou fazer a apresentação aqui e daí a gente começa nosso papo, tá bom? Então, o Ministério do Turismo, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Esse projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar quem possa continuar em casa durante o isolamento social, tentando evitar a propagação do vírus. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo PROAC, Programa de Ação Cultural, e a LIC, Lei de Incentivo à Cultura. Fernando, então, a gente está aqui hoje, né, nessa atividade dentro da Quarentena Cultural, é um bate-papo que tem como, enfim, tema central a adaptação do livro Estação Carandiru, do Drauzio, na obra de cinema, né, da Hector Babenco, enfim, que você escreveu o roteiro Carandiru, no filme de 2003. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou documentarista, eu tenho 32 anos, eu sou diretora de 2 longas, o Verdade 12528 e o Precisamos Falar do Assédio, e de 2 séries de TV, Eu Preso, sobre o sistema carcerário, e Família, sobre jovens LGBT na periferia de São Paulo. O Fernando Bonassi, ele é roteirista, dramaturgo, escritor de vários livros, entre eles o romance Luxúria. Ele é co-roteirista do filme Carandiru e Cazuza, O Tempo Não Para. Ele também é coautor dos seriados Força Tarefa, O Caçador, Supermax e Carcereiros, da Rede Globo. Então, vamos lá, Fernando. Tem um monte de pergunta para você. Depois a gente pode abrir para as perguntas do público. Eu revi o filme depois de muitos anos. Eu dei uma folhada também durante o feriado, de novo, no livro do Drauzio, que eu li também faz bastante tempo. E eu queria saber, por onde começar a adaptação de uma obra literária? Você lê o livro e depois? Qual é o primeiro passo? Bom, boa noite para todo mundo que está com a gente, bacanérrimo, é um prazer estar aqui. Esse trabalho da Fundação é super legal, acompanho faz tempo, já fui muito para Ribeirão, então é um prazer estar aqui. Tem uma coisa importante, antes de tudo, sobre o Carandiru, que é o seguinte: a gente, de certa maneira, entendeu, no processo em que estava adaptando o livro, que aquilo não era um livro comum sobre uma situação comum. Havia um processo de encarceramento em massa, que você conhece bem, que tem se processado há muito tempo, mas o que o livro do Drauzio faz, de certa maneira, é registrar uma cadeia que acabou. É registrar uma cadeia que está assim, no limiar de se transformar no PCC, que, no fundo, é apenas a organização que prevaleceu. Havia outras coisas acontecendo lá que foram neutralizadas. Você está me ouvindo bem? Tô super, super, perfeito. Então assim, foi uma experiência política e não vai acontecer de novo isso na minha vida. Porque assim, estava acontecendo isso, vários grupos se formavam para ocupar, digamos assim, o vazio deixado pelo massacre, né? Porque quando ocorreu o massacre de Carandiru, o sistema penitenciário virou do avesso, a lei se retirou do sistema e os presos começaram a assumir tarefas. E chegamos no que chegamos a hoje, onde uma organização prevalece sobre outras em São Paulo e não no Rio. E o Drauzio documenta isso. Então, assim, enquanto eu ia trabalhar no Carandiru, estava acontecendo a ação do Partido do Crime da Capital, como a malandragem chamava o PCC. E era
apareciam cadáveres num certo lugar do Carandiru, no fosso do elevador, e todo mundo sabia quem eram aqueles caras. Aqueles caras vendiam crack, aqueles caras não permitiam que as famílias fossem visitar, porque tinham comportamento regrado no dia de visita. Esses caras foram sendo eliminados. Houve, digamos assim, um processo de limpeza no sistema penitenciário feito de dentro para fora. E a gente viu isso acontecer. Então, poxa, poder estar lá ouvindo os caras na hora em que está acontecendo. Eu fui chamado para o Drauzio para ver presunto dessas contendas, enquanto estava escrevendo o roteiro. Né? Então, é um trabalho muito importante politicamente. Eu acho que isso talvez isso cubra um monte de perguntas. Porque o livro foi muito lido. Muito lido. E aí, como é que eu entro na pergunta agora? Como é que você adapta uma coisa que, na época, já tinha um público de 2 milhões de pessoas? Porque era aqui 500 mil de livros vendidos, eu não sei como é que está hoje, e se você multiplicar por 5 ou 6, e esse livro circulava na malandragem, circulava muito de mão em mão. Então, esse é um livro, assim, quando eu chego na adaptação, a gente tem uma coisa na mão que é como é que você faz. Total. No fundo, o critério é sempre o que você gosta. Então, eu me lembro que nós lemos o livro de cabo a rabo 36 vezes. 36? Porque eu anotava. Eu escrevi o roteiro junto com o Victor Navas, parceirão de roteiro. E a gente lia junto com o Hector. E olha, isso é bom, isso é ruim. E a gente ia pegando, ou isso é repetitivo, a gente tira desse personagem e põe no outro. Porque a gente teve a liberdade de produzir mudanças. A gente não se ateve à verdade dos personagens. O Drauzio também, embora tenha sido o livro, é um trato que ele ouviu, ele também trabalhou esses conteúdos com os personagens, ele protegeu, enfim. Então, tinha uma coisa de lidar com material de muito sucesso. É um trabalho industrial. Tem um episódio maravilhoso que relata tudo isso, que foi uma vez que a gente chegou a fazer uma versão de 3 horas, e quem pagava o meu salário era a Sony Classics, e a gente traduziu o roteiro e mandou para eles. Eles chegaram desesperados aqui, dizendo: não vamos mais fazer o filme. Porque é um filme de 4 horas, eu faço 2 sessões por dia. Um filme de 2 horas, eu posso fazer 4 sessões por dia. Claro. Então, aquele seu plano do filme de arte, às vezes, vem um cara com um cheque na sua frente e fala assim: bicho, o teu plano é bonito pra caramba, mas eu não tenho dinheiro para pagá-lo. Claro. Isso filme é extremamente comum no cinema brasileiro. Isso é mais do que comum. E eu diria assim que a razão parcial do meu sucesso profissional se deve a entender isso. A entender, primeiro assim, a dificuldade de lidar com uma obra na indústria, no contexto da indústria. Claro. Então, por que pareça, eu sou o cara que digo: indústria, vai devagar, tem uma coisa aqui que não pode se perder, tem um comportamento aqui, tem um elan, uma vitalidade que não pode virar arroz com feijão, tem que preservar como caviar. E é sempre um embate. A indústria querendo sempre repetir o sucesso daquilo. É um embate. O filme é o resultado disso. O filme tem problemas e tem coisas bonitas. Ele queria muito ser visto, esse filme. E chega num momento histórico que ele retrata isso que eu acabei de contar. E toda a sociedade brasileira entendeu isso. E mais, eu sou um cara com 57 anos que viveu uma transição muito louca. Na minha época, eu ganhava um spray e um slogan contra a ditadura e ia na esquina pichar. Hoje, um moleque de minha idade, um cara de 16 anos, ele paga uma grana para entrar no PCC. Ele paga para ser bandido, ele vira funcionário do crime. Você percebe a loucura dos tempos? Eu vi isso acontecer no meu período de vida, com os meus amigos, num ponto de vista privilegiado, oferecido pelo Drauzio, que é o mais perto de um santo homem que eu conheço mesmo. É um cara que tem uma capacidade de ouvir e de lidar com o outro ímpar, por isso que ele é um grande escritor. Ele tem um ouvido maravilhoso, ele não fala muito, ele é um cara muito... e propicia grandes encontros. Então foi um prazer ver isso de perto. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, claro, respondeu sim. O sucesso do filme se deve, antes de tudo, ao fato de que era um assunto muito importante, na hora certa, no lugar que todo mundo entendeu. Então, assim, o sucesso vinha do livro. Só para contextualizar aqui, Fernando, para quem não sabe, assim, o Estação Carandiru, ele é lançado em 99, né, a primeira edição do livro.
O Carandiru, ele é desativado e parcialmente demolido em 2002, e o filme é de 2003. Então, só para a gente dar esse panorama. E o massacre do Carandiru aconteceu em outubro de 92, né? E o livro do Drauzio, assim, também, outra, né, só, enfim, dando mais elementos aqui para nossa conversa, pegando o que você falou, ele vendeu 400 mil, exemplares no primeiro ano, ficou 160 semanas entre os primeiros mais vendidos, assim. Então, é isso, né? Como lidar com a expectativa, né, desse filme que era baseado nessa obra, assim, né? Do tipo, assim, como entregar isso, né, para o público? Então, esse embate da indústria querendo uma coisa, de você tendo que responder de outro lado, né, ao público, a expectativa, né? Porque tinha uma expectativa, um livro tão lido, isso que você falou, né? 400 mil cópias e vai passando, e subiram, né, 6 vezes, sei lá. O meu livro é todo batido aqui, todo ralado. Eu sei que minha mãe me deu, minha mãe leu, meu pai leu, e depois chegou em mim, assim. Então, enfim, eu nem sei quando eu li, mas então, pra gente dar essa contextualizada. E eu li em algum lugar que você já estava dentro do Carandiru, antes de começar o projeto, fazendo uma pesquisa para uma peça do Teatro de Vertigem, é isso? Quer contar um pouquinho para a gente? Isso. Você vê, assim, a gente tinha um entendimento, quem estava vivo de verdade nos anos 90, como eu estava, e ligado e gosta de história, entendia que estava acontecendo alguma coisa muito louca e que isso passava pela cadeia. É esse cara essa juventude branca, a outra nem existia. A negra nem existia. Essa juventude, esse espaço da contestação, até esse espaço estava desaparecendo. E ele estava se transferindo para a cadeia, porque onde estava emergindo um desejo de liberdade, de rebelião, era a periferia. A coisa mais importante do ponto de vista cultural que aconteceu na minha vida inteligente, nos últimos 30 anos, foi a entrada da periferia na paisagem da cultura. Porque eu sou um cara que não... Eu sou um cara que estudou literatura e história, e esse cinturão de miséria em torno da cidade nunca valeu nada para a literatura brasileira. Nunca valeu nada para o cinema brasileiro. Recentemente que a gente está botando essa paisagem dentro, com as cores, com os cheiros e com o som que ela tem. Isso começou, de certa maneira, como uma atitude positiva nos anos 90. Vem de antes, vem do soul music, vem da experiência aqui em São Paulo dos bailes black. Tem um monte de coisa aqui desse caldo de cultura, mas, digamos assim, a imersão da paisagem, da periferia na paisagem, da cultura, é, ao mesmo tempo, o instante em que essa juventude rebelde está sendo presa e se juntando na cadeia. E aí descobre, negro, se descobre que a única identidade que ele tem é um homem preso. E isso gera o estado de coisas que aí está. Porque mostrar o Carandiru em Berlim, por exemplo, na prisão de Tegel, que é famosíssima, porque está na literatura importante alemã, e lá o cara tinha cela, ele tinha televisão, ele se recolhia às 8 da noite, ele podia ter computador, ele estudava, ele era respeitado. Então, assim, quando eu mostrei o Carandiru lá, eles nem entenderam como o inferno era possível. Enfim. Então, e aí o Teatro da Vertigem estava adaptando o Apocalipse bíblico. E aí a gente imediatamente entendeu que onde estava se dando o julgamento dos era na cadeia. Quem ia para a ação imediata entre purgatório, céu e inferno e a cadeia estava pronta na nossa cabeça. E o Teatro da Vertigem tem por norma, entre aspas, levar o teatro para fora do espaço convencional. Quando me chamaram, eles já tinham feito no hospital e outra numa igreja. Então, assim, digamos, isso tudo que eu estou falando é um presente dessas influências que eu tive. Mas era outro do começo dos anos 90. O espaço, a rebelião estava sendo dilacerada, esmagada e transformada em ofício. Então, o crime não representa mais a rebelião, o crime representa uma empresa. Ele não é mais a aventura do... Essa cadeia aqui, digamos assim, está documentada no Drauzio. Os últimos do criminalidade foram implodidos em 2009, junto com o Peru. Depois dali, a cidade é outra vibração.
Aham. Fernando, tá cortando um pouquinho para mim. Eu não sei se é a minha internet, se é a sua. Às vezes deu umas travadinhas assim, mas vamos tentando se der alguma. Deu umas pequenas travadinhas, mas deu para te ouvir perfeitamente. Assim, pegando um gancho do que você falou, saindo um pouquinho do roteiro especificamente, que eu tenho mais um monte de pergunta para você, mas falando um pouco sobre isso, né, que você está falando, assim, da história do Brasil, né? O Carandiru era um pedaço da história do Brasil. Assim, para mim foi muito impressionante reassistir esse fim de semana o filme, porque é isso, eu tenho uma série de TV documental sobre o sistema carcerário. E a minha série de TV é muito limpa, é muito bonita, é muito arrumada, assim, porque eu filmei ela toda, essa entrevista preso hoje em dia em sala de aula ou na biblioteca, né? Então, assim, você não mostra a barbárie que é lá dentro, você não anda pelos pavilhões. Então, eu acho que o Carandiru, assim, e mesmo o Carandiru era também um presídio, que hoje em dia, sim, acontece, tem alguns lugares do Brasil, sim, continua, mas o Carandiru, assim, naquele momento era a barbárie da barbárie, né? Tanto é que acontece o massacre em 92, daquele jeito que vocês retratam, enfim, tão fielmente no filme. Mas o que eu queria dizer é o que você acha da implosão desse prédio, assim, porque eu que trabalho com direitos humanos, memória, assim, eu acho que a implosão do prédio eu acho um puta de um absurdo. Ele deveria ter sido transformado num museu, né? Num museu de memória, de direitos humanos. Assim, na Argentina, você passa os maiores centros de tortura da ditadura viraram grandes museus, centros culturais. Então tem a ESMA, né, a Escola Superior da Mecânica Armada. Você faz um tour horroroso de 3 horas, mas para entender o que aconteceu ali, quantas pessoas foram torturadas, mortas, estupradas, foram desaparecidas depois de serem assassinadas ali, né? Então, assim, hoje em dia implodiram esse prédio, tem esse Parque da Juventude, né? Que alguém aqui comentou, a Pri comentou aqui na nossa conversa, assim, o que você acha? Que você acha dessa mania do Brasil de não olhar para a própria história, para o próprio umbigo? Eu fiz parte de um grupo de pessoas que achavam que aquilo tinha que ser do jeito como você falou agora, que ele tinha que ser criado alguma espécie de memorial, tinha que ser repetido o que aconteceu ali e tal, porque eu tive acesso ao inquérito e foi uma covardia, a maior parte das pessoas foram mortas em situação que não tinham defesa. Foi uma coisa horrorosa mesmo. O nome massacre é bem dado. É claro que a gente já é uma biblioteca. E essa foi a sacanagem que imperou no instante em que esse projeto foi aprovado. Porque jogavam na cara de pessoas como eu, que dizia que aquilo não devia outra coisa que não é memorial, jogavam na cara da gente, mas você é contra a biblioteca, cara? Eu digo, não. Eu não sou, jamais serei. Imagina a biblioteca, né? Não posso ser. Agora, a conversa passava por aí. Mas é o estilo, esse é o comportamento histórico do Brasil desde, assim, a gente passa por cima das coisas há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que o cinema brasileiro é importante. Por isso que a memória cultural é importante. O Jabor, uma vez, disse uma coisa que é verdade, que o cinema brasileiro talvez tenha feito mais pelas relações exteriores do Brasil nos últimos tempos do que a diplomacia, porque levou o Brasil de verdade e para os próprios brasileiros. Eu acho que a gente fala de cadeia por causa do Carandiru, fala de favela por causa de Cidade de Deus, fala de polícia hoje, entendendo o que é ser polícia por causa do Tropa de Elite. Então, o cinema brasileiro pauta a sociedade brasileira. Então, eu acho, entendeu? Que o filme, nesse sentido, o filme cumpriu o seu papel. Com certeza. E, né, construir uma biblioteca, bom, num lugar onde couberam 7.000 homens, caberiam livros e também um museu, né? Porque era gigante. A Casa de Detenção de São Paulo era uma coisa gigantesca, era um complexo gigante. Então, caberia uma biblioteca gigante e um museu tão grande quanto. Não, o Brasil é um país horroroso que vive um momento horroroso, cara. Estão querendo destruir os últimos 20 anos. Então, assim, o massacre, o que fizeram com o prédio da Andiru é o que estão querendo fazer com a democracia brasileira agora. Isso é óbvio. Triste, mas óbvio. É bom estar atento. E também pegando o gancho do que você falou, assim, também, né, o que a gente está vendo é um apagamento também agora, né, a gente estão tentando acabar com o cinema, com a cultura no país, né, então, assim, a gente está mais um passo ixi, tá travado aqui. É você ou sou eu, será? Ouvindo. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo.
Não sei se você está meio travado ou sou eu, mas enfim. Vamos lá. O que eu falei aqui agora... Agora com o desmonte, né, tá acontecendo, a gente tem assistido um desmonte das políticas públicas, sobretudo relacionadas à cultura, assim, né, Fundo Setorial de Audiovisual, ataques Ancine, as diversas leis de incentivo, né, não só do cinema, mas da cultura, assim, a gente vive num país que não tem mais Ministério da Cultura, né, um país que decide não ter mais Ministério da Cultura, também isso é muito significativo, assim, né, é decidir desmontar até esse bastião no qual a gente lutava, né. Não, isso aí, a capacidade é inacreditável, a gente andou para trás, isso é evidente. O que a gente tem que fazer agora é ver como reage diante disso, assim, sem dúvida. Mas é um desmonte. E como é que foi o processo? Porque não é só... Desculpa. Porque o trágico é que há uma infiltração do mal em toda parte, da burrice, isso é visível em toda a esfera pública brasileira nesse momento, assim. E a gente não está tendo atenção para isso. Isso é muito perigoso. Isso está acontecendo, digamos, não há passe de atividade legal. É isso que é triste da humanidade nesse momento. A grande novidade da história é que os golpes agora acontecem no campo do judiciário. Uhum. A lei acontece no âmbito da lei e a gente está muito dividido sobre o que é certo e o que é errado. Até para ser malandro está difícil hoje em dia. E, Fernando, como é que é o seu, assim, o processo de mergulho num ambiente ou no tema de um filme, assim? Então, sei lá, como é que foi especificamente no Carandiru? Assim, você entrava lá, passava dias lá, era bem recebido lá, ouvia os presos, tinha esse espaço aberto, assim... Como é que foi isso, assim? Eu imagino, né, que o Drauzio tem aberto muitas portas, mas era bem recebido lá dentro? Você passava muitas horas lá dentro? Como é que era? Tá me ouvindo agora? Será que eu... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô super te ouvindo. A net tá travada. Gente, vocês puderem comentar aí se vocês estão ouvindo. Você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Vou tentar continuar, vamos ver se dá. Tá, vamos lá. Não, eu tive uma experiência muito bacana no Carandiru, que foi o seguinte, quando eu fui a primeira vez, eu achei que eu ia poucas vezes. Eu achei que eu ia ter uma impressão naquele lugar, voltar para casa e escrever o roteiro. Mas eu comecei, no primeiro dia já foi maravilhoso, porque assim, um detento de quem eu acabei virando amigo me convidou para dar aula lá, para escrever cartas, na verdade. Então, eu, por um ano e meio, mais ou menos um ano e meio, entre 99, 2000, 2001, eu ia 2 vezes por semana, sentava com um grupo de detentos e escrevia cartas para eles. Aí funcionava assim, sentava 5, 10, 20, 30 malas, e a gente começava a conversar sobre saudade. Então eu perguntava para o que é saudade quando você tem saudade da mulher, o que é saudade da mãe, o que é saudade do filho, saudade do passado, saudade do futuro. E eu ia anotando essas frases sobre saudade. E no fim dessa conversa, isso virava uma carta para um deles. E o que era bacana nessa história é que, assim, como havia visita íntima, que eram cartas de amor, em geral apimentadas, que a gente gostava de escrever, a mulher do cara lia a carta antes de vir visitá-lo, fazer a visita íntima, e na visita íntima ela contava para ele por que ela estava tão feliz, que a carta era tão bacana. Então foi a única vez que a minha literatura teve um feedback tão rápido. Porque eu escrevia na quarta, aí ela vinha no domingo, transava, comentava a carta, e na quarta a gente escrevia uma nova carta a partir da transa da semana anterior. A gente
virou uma espécie de correio entre aqueles homens e as mulheres. E foi de uma honra enorme, porque é arriscado participar da intimidade das pessoas. Tinha que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo escrito em grupo, debatido em grupo, em gente que não lida bem com o grupo, quanto às suas intimidades, né? Mas a gente era bem sucedido porque eram cartas de amor. Jamais a gente fez uma acusação ou quis vir através de uma carta. Então, como era uma carta de amor, e o resultado era muito bom para cada um deles quando elas chegavam às mulheres que queriam, então era uma atividade. Isso vivi lá. Ao mesmo tempo, estava lá num dia desses, e o Drauzio chega e me diz: você tem problemas em ver cadáveres? E eu digo: não tenho, Drauzio, eu gosto, eu sou aqueles que param o carro para ver acidente, eu fico meio excitado e tal. E ele me levou na onde tinha havido um assassinato de três rapazes. E eles estavam ainda com as facas espetadas no corpo. Porque cada pessoa que dava a facada deixava a sua faca para assinar aquela morte. E como era uma morte coletiva, os 3 corpos deviam ter cada deles com as 30 facas espetadas. Parecia um trabalho louco de macumba infernal. E isso acontecia no final da tarde. Eu estava lá onde a coisa tinha acontecido, ainda estavam acontecendo aos mortes agora, essa limpeza moral que o PCC estava fazendo, como ele disse no começo, né? Esses cadáveres estavam rolando lá ainda. Essa transformação da velha cadeia, nessa que temos, nessa que pega você agora, eu também. Quando eu fiz agora o Carcereiros para a TV Globo, a gente entrou numa cadeia muito mais asseada. Eu, por exemplo, dava aula, escrevia cartas para um grupo de uma seita satânica. Eu descobri isso um dia em que metade da classe levantou e saiu. E aí eu perguntei: mas o que aconteceu? Eu falei alguma besteira? O cidadão falou: não, é que o paizinho, e citava onde ele estava preso, o paizinho de tal cadeia nos autorizou por WhatsApp, agora a gente pode se masturbar. Hoje é o dia da masturbação. E tinha isso. E os caras iam se masturbar na cela para escrever carta de amor. E só lá. Estou lá, ouço palmas, saio para fora do lugar onde eu estava, eu vejo um cara velho voltando e sendo recebido em palmas por 600 detentos. Ninguém... Sabe assim, é uma experiência única. Estou te ouvindo, mas você está travando. Me comentaram aqui que você está travando um pouquinho. Você está no 3G do celular ou está no Wi-Fi? No celular. Tá bem travado. Oi? Estão me ouvindo agora? Eu te ouço, mas você está travado. Estão falando que você está sem áudio. Eu ouvi, Valeu. Eu ouço. Mas... Deixa eu tentar uma coisa. Tá me ouvindo agora não? Tô te ouvindo. Às vezes dá uma travadinha. Vamos lá, vamos tentar continuar. Vamos tentar. A gente consegue, apesar das travadinhas. Pediram para você repetir o que você estava falando. Eu acho, não sei se você quer. A partir de... Não, eu posso, claro. A partir de quando? Pedro, que pediu para ele repetir. A partir de quando, Pedro? Vamos ver se ele responde. Porque assim, eu estava falando... Ixi, travou de novo, Fernando. Não? Travou? Tá me ouvindo agora? Vamos, agora... Vamos tentar, vamos seguir, depois... Ele pediu para falar do aplauso, do cara que foi aplaudido por 600 detentos. Então, aí eu saí, eu estava fazendo esse trabalho de ser carta com os detentos, ouço aplauso, saio, e tinha ali no pavilhão pelo menos 600 detentos recebendo um velho malandro. Eu estava dizendo que foi uma recepção tão calorosa que aquilo era a casa do cara. Agora, essa é a cadeia que o cara decora a cela, essa cadeia que tem seita satânica, que tem igreja aqui.
Ela é uma cadeia mais limpa. É, uma cadeia mais limpa, é uma cadeia... A cadeia aqui do casal, que é o Gério Camilo e o Rodrigo Santoro, imagina aquele quarto todo decorado, o casamento, né, deles com aquelas luzinhas atrás, isso não existe, né? Eu, em um dos episódios, eu entrevisto uma mulher da minha série de TV, eu entrevisto uma mulher presa e ela tava frio e ela tá com um cachecol em volta do pescoço e brincos. E todo mundo me pergunta, gente, mas ela tava com cachecol na cela e brinco? Eu falei, não, a carcereira botou nela antes de eu entrevistar. Porque... Você não pode nem usar um cachecol na cela. Sim, sim. É verdade. Fernando, estão falando que tá ruim mesmo e você tá travando para mim. Tenta desligar o Wi-Fi. Ou... Como é que a gente pode? Eu não sei. Você tá no Wi-Fi ou no 3G? Vou tentar, peraí. Vê, mas eu fico aqui te esperando. Vê, só sai de um. De repente o 4G funciona melhor. Gente, vocês perdemos o Fernando. Fernando, tá me ouvindo? Ixi. Fernando saiu, ele tava com um problema na conexão, mas ele deve estar voltando. Peço para vocês darem um minutinho que a gente tem mais meia hora de live. Irmã do Fernando tá procurando ele. A gente também tá esperando ele, Marta. Ele tem que pedir... solicitar para entrar. Carol. Posso falar da minha série enquanto isso? Bom, eu dirigi uma série de TV sobre sistema carcerário, chama Eu Preso. Ó, ele voltou. Depois eu falo dela. Pronto. Vamos voltar aqui com o Fernando. Depois eu conto da minha série, Pedro. Estamos conectando. Pronto. Oi. Voltamos. Foi? Tá melhor agora, será? Parece que tá, né? Tá? Agora você tá outra qualidade, seu rosto não tá mais pixelizado. Agora vai. Posso falar do aplauso? Pode falar do aplauso. O aplauso foi isso. Assim, quando eu vi aquele velho detento sendo recebido pelos novos em centenas, a emoção daquele cara voltando para a sua casa, essa cadeia também é uma imagem de uma cadeia que não existe mais. A cadeia hoje é mais limpa, mais asséptica, mais fria e besta. E, Fernando, quando você olha para o livro e fala assim, bom, tenho que me desapegar agora, tenho que jogar isso fora, tenho que deixar esse livro de lado e escrever o que eu acho da minha viajada, ou agora eu tenho que ler o livro 36 vezes, assim, como é que essa medida do se apegar ou se desapegar da obra literária da qual você está adaptando a qual você está adaptando para o filme ou a que está servindo de inspiração? Vou te dar só um exemplo, assim, eu ouvi dizer que eu sou amiga de muita gente da equipe do Vida Invisível, do Karim Ainus, e eu ouvi dizer que, por exemplo, que para uma parte da equipe, depois de um certo tempo, ele proibiu de ler o livro da Marta Batalha, A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, porque falou que as pessoas estavam começando a se apegar muito, ou que podia contaminar também, né, o roteiro de alguma forma, assim. Então, como é que é essa medida do tipo, deixo agora o livro de lado, pego, volto para o livro?
Olha, eu sou. Primeiro, eu entro em projetos, digamos, de caráter industrial, né? Coisas que já têm uma perspectiva de que aquilo, digamos, ecoe o resto do livro. Mas, assim, como é que eu te diria assim? Repete a pergunta, só para ver se eu. Não, o quanto voltar ao livro, se apegar a ele, do tipo, isso eu preciso pôr, preciso fiel, preciso voltar. E o quanto viajar também, voltar. Olha, a gente sempre procura, eu sempre diante das coisas que caíram para eu adaptar, eu procurei sempre encontrar a verdade principal daquele negócio ali. Eu acho mais difícil adaptar do que fazer um roteiro do zero. Porque quando você adapta, você tem que entender por que o cara escreveu aquele livro e por que um segundo cara comprou aquele livro. Não, essas coisas são exatamente a mesma. Eu sou um exemplo disso, porque quando a Tata comprou meu livro, ela foi me chamado Um Céu de Estrelas, com um livro meu. E ela fez um filme muito melhor. No começo eu achava horroroso, mas depois é muito melhor que o livro. O resultado artístico, moral que ela tem no filme, eu não chego no livro. Eu entendi isso, ela melhorou o livro. Isso pode acontecer. Então, assim, quando eu vou para adaptar, como, por exemplo, a São Carandiru, ou a experiência do Cazuza visto pela mãe, tem uma coisa que é por que a pessoa... Assim, por exemplo, no caso do Cazuza, era uma coisa mais difícil porque era um livro da mãe. E ela quer proteger o seu filho, cara. Não importa por mais louco que ele seja. E eu me lembro que, por exemplo, o Cazuza começou com a oferta do roteiro para mim, para eu dar um palpite, para eu fazer um script doctoring. E eu fiz, eu achei o resultado ruim. Eu falei, esse é o filme da mãe, não é o filme do cara. Eu acabei indo para escrever o roteiro depois, mas assim, é como você se posiciona diante do conteúdo mesmo. Eu não tenho esse problema do apego. Eu chego frio, vou te contar com mais sinceridade, eu chego frio para fazer esse trabalho. Eu vou entender se você que está me contratando, que vai dirigir o filme, se você for diretor de uma produtora, eu vou entender o que você quer fazer, o tamanho do filme, se você destaca uma porção daquela história diante de outra, ou se ao contrário você quer tudo. A gente vai ter uma conversa profunda, extensíssima sobre o filme que queremos fazer. E a partir disso eu vou trabalhar. Eu não teria por que me apegar. Assim, eu lidei com coisas muito bem escritas, assim, que precisaram ser cortadas. E nem tudo que funciona no... Né? Não, desculpa. É que nem tudo... Não, é que realmente tem coisas que funcionam. Tem coisas que não funcionam no cinema. Eu acabei de ver pela 5ª vez um filme de um livro, o melhor livro do mundo e o pior filme do mundo, que é O Estrangeiro do Camus. E é dirigido pelo Visconti. E é um lixo. E é um filme porque talvez tenha dificuldade de adaptar certas ideias que ecoam ali, tinham que adaptar de uma maneira diferente. Enfim. Sim, tem que entender, então, que forma dá aquilo, né? Aquela obra específica, o tamanho do orçamento do filme, o que o diretor quer. E essa relação com o diretor, Bonassi? Isso que eu ia te falar, é importante, assim, eu não escrevo roteiros para mim, por isso quando você fala, você se apega àquilo, eu não apego a nada. Eu estou olhando que filme você quer fazer. Essa é a minha disciplina, entendeu? Eu vou dar consistência com o meu imaginário também, mas é o teu sonho, o material não é meu, o material você me trouxe, eu emprenhar alguma coisa minha. O filme não é meu, o filme é do diretor. É ele que vai enfrentar os horrores de colocar esse filme para frente, produzir e tal. E é outra batalha que sai da minha mão. E daí, então, vou pegar um gancho, assim, que tem uma polêmica que não é comum, mas, enfim, pode acontecer. Roteirista no set. O que você acha disso? Tem gente que odeia. Não é o lugar. E vou te contar por assim, não é o lugar porque assim não pode acontecer de no set não ter certeza do que vai acontecer, para que aí você brinque de improvisar. Eu tenho para você, minha contratante, um material que te permite ir para o set com absoluta certeza de que você tem o filme. Improviso é o cacete, eu não trabalho com improvisação. Improvisação é de graça, eu cobro para inventar.
Entendeu? Assim, então, se você tem um material de ferro, aí os caras que têm o roteiro mais bem trabalhado são os que podem improvisar mais. Isso é visível, porque aí você tem a garantia. Qualquer coisa, você se perdeu, você volta para o material que você combinou com o seu roteirista antes e que custa pouco. Porque se você errar amanhã, atrasar meio dia de filmagem, o Babenco trabalhava com a Panavision. Vinha a câmera e vinha 3 japoneses do lado. Se a câmera quebrasse, jogavam fora, a câmera levava os japoneses, traziam novos japoneses. Porque assim, o aluguel da câmera era estrutural. Os atores que vinham trabalhar um dia, né, um seguro de um filme desse tamanho, não pode ter improvisação. Uma peça muito bem estruturada, que é o teu roteiro que você levou para o set. Aí você brinca, mas qualquer coisa você volta para a tua base. Perfeito, adorei. A improvisação cacete é ótimo. E Bonassi, ó, tem uma pergunta também, de novo aqui do Pedro, se você acha que rola uma adaptação do Subúrbio, e se você faria? Rola. É possível fazer um filme de qualquer material original, literário, eu acho que sim. Se eu faria, cara, eu tive mais proveito não fazendo isso. Eu tive mais proveito artístico e intelectual não fazendo isso. Porque tem uma coisa bacana do lugar do escritor, que é o seguinte: se o filme é ruim, você fala, o filme é deles, do diretor. Se o filme é bom, você fala, o livro é meu. Não tem como dar errado. Que deu uma travada. Deu, você deu uma travadinha de novo. No caso da literatura, é isso que eu estou te dizendo. Assim, o escritor está protegido. Ele só tem a ganhar. Primeiro, porque ele ganha o direito autoral. E depois, porque ele não é responsável pelo filme. Entendi. Para mim, como espectadora, como eu só dirijo documentário, né? E eu leio muito livro e vejo muito filme, ficção. Para mim é sempre uma surpresa ler um livro e assistir depois o filme, assim. Então, recentemente, A Vida Invisível, eu tinha lido o livro e daí fui ver o filme e eu começava, gente, mas não, isso não é isso, não sei o quê. Então, eu esperava, de algum jeito, que fosse fiel, assim, e não é fiel. Eu acho incrível, acho um puta filme, sou apaixonada pelo Vida Invisível e amo o livro também. Então, são duas coisas, para mim, são duas obras, assim, que se fecham em si mesmas, eu acho incrível. E, sei lá, o Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, né? Eu assim, abre e você fala, não, foi ele que ficou cego primeiro? Nossa! Então, é sempre uma confusão, assim. Eu acho que o filme, eu não sei se você já viu ou já leu, mas Se a Rua Billy Falasse, do James Baldwin. Não, ainda não. É um livro incrível, eu amo o James Baldwin, e tem uma adaptação para o cinema, e é a adaptação mais fiel que eu já li, assim, diálogos e cenas e tudo, assim. Então parece que eu tava com o livro do lado, assim, filmando o livro, sabe? Para mim foi bem impressionante. Mas, enfim, deixa meus comentários de lado. Vamos voltar para cá. Deixa eu pensar um pouquinho mais aqui dar uma olhada aqui nas minhas perguntas. E que dica você daria para alguém assim que está começando, Bonassi? Para alguém que é essencial para um roteirista? Olha, eu acho que é repertório. Tem uma coisa que um roteirista pensa por imagens, não pensa por palavras. Narrar com imagens é diferente de narrar com palavras. Não tem era uma vez. Você tem que mostrar que era e que é vez. Exemplo, outro dia li um roteiro que o sujeito descrevia numa rubrica que o cidadão andava, sentava e ficava pensando. Ora, a câmera é burra. Um cidadão parado pensando é apenas um cidadão parado. A câmera não lê pensamentos. Então, ou eu faço uma locução off, ou eu construo imagens do que ele está pensando e faço isso se juntar naquele momento para indicar que é o pensamento dele, porque não tem assim, tudo se escreve, né? Então, veja um filme por dia. Você está me ouvindo? Tá travando, mas eu tô sentindo. Acho que ter repertório, isto é, matar alguém de uma forma original,
Todo dia eu me ensino a amar alguém de uma maneira original. E eu tenho que pensar isso com imagens, não tenho que descrever isso. Isso tem que funcionar visualmente. Então, assim, isso, o que me salva é ter lido muito e ver muito filme e me interessar pelas coisas do mundo. Porque tem repertório. Eu sou assim, meu trabalho consiste em apresentar possibilidades do seu sonho. Como é que você quer? Você vem e fala para mim, eu quero uma história de amor que acaba mal. Mas acaba em tiro, acaba em faca. Acaba em faca. Mas por quê? Quem mata quem? Por que sentimentos? Que essa gente... E você vai criando essas coisas por camadas e você chega a um lugar que tem um todo. Isso é a história, isso serve para a história original ou para a história adaptada, né? E Bonassi, dito isso, repertório. E dito isso, o que você achou quando você assistiu Carandiru? Assim, eu não sei como foi o processo, desde você entregar o roteiro até você ver o filme finalizado. Me conta um pouquinho assim pra gente. Foi super louco. Não, foi super louco. Já o trabalho era louco, porque eu e o Hector, a gente gritava muito com o outro. A gente brigou muito, briguei pra cacete com ele, muitíssimo. Assim. Pra você ter uma ideia, no Brigava último pelo dia... quê? Brigava pelo quê? Brigava por alguma coisa. Às vezes ele não entendia porque ele não era brasileiro. Eu estava vendo aquilo acontecer, o Carandiru, sabe, o que representava para um brasileiro da periferia, embora branco como eu era, o que estava acontecendo era uma coisa incrível, um impacto cultural muito grande. E às vezes ele não entendia. Agora, ele era o cara que finaliza, combina, assim, quando a gente chegava a um consenso, e nisso consiste o meu trabalho, chegar a um consenso com você que me contrata, a gente aí eu vi ele brigar com gente mais importante que ele por detalhes que eu achava que, Hector, dá para mudar isso aí. Ele falou, não, escreveu, combinou, vai ficar assim. Mas, assim, da última vez eu desci na casa e falei para ele descer para eu bater nele, porque era muito intenso, assim. Era muito bagunçado. Mas, então, assim, quando... Deu uma travada, mas estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá? Então, quando teve uma coisa importante que foi o Cidade de Deus. Eu acho que o filme do Hector deve ser visto com Cidade de Deus. Um fala do fim de uma era e o outro do começo de outra. Então, assim, eu acho que o filme do Hector é sobre algo que acabou. Então, digamos que ele paga esse preço. Já o filme do Fernando tem um frescor e fala do que está acontecendo, que eu acho que coloca ele num lugar de maior importância. Eu vi os dois quase na mesma semana, a primeira vez. E daí o que você sentiu quando você viu o Carandiru, assim, do que você tinha, enfim, escrito e do que ele virou? O que te deu, assim? Eu só vejo defeitos no que eu faço. Eu não tenho muito prazer, não. Eu vou ver e falo, porra, aquilo ali poderia ter sido diferente. Essa frase eu já falei 15 minutos atrás. Olha aí que vício de linguagem, sabe assim? Não é contável para mim, não. Embora eu goste do que eu faço e fico feliz com o resultado, em geral, eu sofro. E quando é o contrário? Quando você fala, pô, escrevi no roteiro aquilo ali, que era mal bom, virou isso aqui que eu não gostei, assim. Também não tem o contrário? De eu ficar de uma coisa ser melhor do que eu escrevi? Não, de uma coisa ser pior do que você escreveu, porque você falou de quando você se frustra com algo que você fez. E quando você se frustra com algo que estava melhor no seu roteiro, na sua opinião, e tá pior no filme, assim. Eu fico quieto. Eu fico quieto porque não é justo que eu chegue no final. Eu participo da primeira etapa. E não é justo que eu chegue no final para demolir o que você fez. Até onde eu fui com você, eu dou o que eu posso te dar. Mas aí acontecem outras coisas. Eu, por exemplo, também escrevo para teatro. E no teatro isso é mais visível, porque a temporada é longa. Às vezes o ator começa fazendo uma tragédia e termina fazendo uma comédia, numa mesma temporada.
Então, assim, o controle que o dramaturgo tem, até o diretor, no caso do teatro, por exemplo, é muito pequeno. No cinema há mais controle, claro. Mas, assim, eu que não sou o dono do... Ele sai da minha mão e vai passando por mão de maquinista, de eletricista, de maquiador, de ator, do fotógrafo. Aí, aquilo que eu te disse, chega um cara e fala, acabou o dinheiro. Sabe aqueles 4 camelos que você queria? Só vai ter um porco pintado de roxo. Tá legal? E aí você tem que dar dramaturgia. As melhores soluções para isso é você, que você sabe que você tem um pouco recurso, refazer a tua história. Saber quanto você tem. Eu estou falando de uma coisa que é autonomia artística. Você só vai fazer o filme que você quer, e eu não fiz ainda, mas você só vai fazer o filme que você quer quando tiver liberdade material. Quando fizer um filme muito caro e depende de muita gente, maior o custo do teu filme, menor a sua liberdade. Isso, mesmo pequenininha, é um negócio de alta tecnologia, portanto, industrial. Então, assim, tem que ter muita sapiência na hora de imaginar, para não imaginar uma coisa impossível. Eu vivo as duas coisas. Na Globo, por exemplo, é aquele lugar que você fala assim, pô, cara, eu vou precisar de um camelo. Aí o cara fala 12, né? E trabalho também no cinema independente, que é aquela história que eu te falei agora, que você pede um camelo, vem um cachorro. Deu uma cortada. Deu? Não. Deu, mas... Não, era basicamente isso, assim, eu, como roteirista, e já disse, não gosto de improviso e acho que o que costuma desagregar uma boa obra de arte é ela não ter sido pensada antes. Eu acredito em ficção. Eu acho interessante que o cinema é, por um lado, que ele tem uma coisa autoral, sim, tem uma coisa super de autor e tal, mas por outro ele é uma obra muito coletiva, né? E é uma coisa muito compartimentada. Então, assim, são muitos, né? Umas equipes industriais de produções industriais, assim, cada um mexe uma pecinha ali para a engrenagem funcionar, né? E nesse sentido, eu acho muito generoso te ouvir, assim, muito generoso da sua parte, assim, do tipo, olha, entreguei, eu tô a serviço de alguém, né? É isso, assim. Eu já briguei com um trilheiro porque quis brisar numa trilha. Eu falei, olha, sua trilha nesse momento está a serviço do meu filme, né? Então tem que... essa obra que é coletiva e ao mesmo tempo é de tantos autores, né? Às vezes dá esses encrencas no meio das engrenagens. Esse é um conselho importantíssimo para alguém que cai no mercado, sabe? Porque você tem que trabalhar, cara. Você oferece o teu saber. E tem Baudelaire diz uma coisa muito legal. Ele fala assim, deveria haver na Declaração de Direitos do Homem o direito à desistência. Então, se o cara te oferece um trabalho que você não quer, você fala, não, bicho. Pronto, vai embora, vira as costas. Eu já virei para vários filmes, para vários caras que pediram coisas que eu achei que não eram dignas de fazer, burras de fazer demais. Pois, no ponto que eu digo, eu não quero assinar isso, eu me retiro e paro de receber o meu salário imediatamente, entendeu? Não tem essa. Eu escolho o meu patrão. Eu não sou rico, mas o meu patrão eu escolho. E o que você, até hoje, assim, o que você mais gostou de fazer, o que te marcou mais? Você diria que o Carandiru, pelo menos, foi uma dessas obras, assim, que de estar tão mergulhado no processo, de estar tão... foi um período muito específico, né? De uma coisa que não existe mais, assim, então, assim, há tanto tempo já. Se tem uma coisa bacanérrima do meu trabalho e que me ajuda muito na minha carreira literária é que a cada trabalho eu entro profundamente numa coisa nova. Então, assim, com o Cazuza eu visitei o rock profundamente, a emersão de tipo de droga, de comportamento mais dos anos 80, o Carandiru, sem dúvida o Carandiru foi o mais intenso. Mas o que eu faço consiste em, antes de começar a falar e fazer qualquer coisa,
estudar essa coisa. E acho que, além de ter um enorme repertório, que deve ter o roteirista, de, por exemplo, como eu lhe disse, eu não sei se isso foi comido pela uma hora que parou, eu leio um livro por semana e vejo um filme por dia, disciplinadamente, para criar repertório. Fora disso, ouvir, abrir os olhos e os ouvidos e fechar a boca. Porque o que você fala não se escreve, entendeu? Assim, eu sempre entro absolutamente interessado no que vai acontecer. É um foco absolutamente profundo para tirar daquilo que há de mais interessante. É estabelecer esse processo de concentração. Isso se cria com o repertório e com o foco, sabe assim? E não é generosidade, não. Poxa vida, cara, o cara te chamou para fazer um filme, ele faz uma coisa, ele te pede algo que ele não sabe fazer. Entende? Então você oferece nos limites dessa relação de trabalho. Minha relação é de trabalho. Porque quando eu quero matar 4.000 personagens, eu vou escrever. Entendeu? É importante que as pessoas não cobrem de cada trabalho a sua autoria. Amanhã tem outro trabalho, cara. Amanhã você vai se defrontar com novos problemas para resolver. Perfeito. Fernando, você está me ouvindo? Você está travado? Está me ouvindo agora? Você mexeu. A gente está chegando aqui faltam 5 minutos só. Eu preciso encerrar antes que o Instagram corte, chute a gente, sem a gente se despedir. Então, eu queria agradecer muito, assim, foi incrível. Obrigada pela generosidade nessa troca, assim, é muito bom te ouvir. Maior respeito e admiração. Então, eu queria agradecer a todos e a todas que nos acompanharam aqui nesse bate-papo, e queria lembrar que as atividades do projeto Quarentena Cultural continuam a todo vapor de forma online nas redes sociais da instituição, e para lembrar também de vocês seguirem as redes sociais da Fundação do Livro e da Leitura, todas, e participarem e acompanharem nossas atividades. Obrigada, Fernando, 1000 vezes. Travou. Tchau. Vamos ver se volta. Muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, Paula. Obrigado, querida.